A ciência pesquisa mediu as temperaturas vulcânicas. Elas vão, veja bem, de uma lava, vai de 700 a 1200 graus. É um calor intenso. É um calor que derrete rocha, montanha. No inferno, o inferno é um lago de fogo. Os demônios, os orixás, os preto velhos, os caboclos, todos os demônios principais do potestade, feiticeiros, idólatras, lésbicos, homossexuais, transgênero, os mentirosos falsos profetas. Veja bem, meus amigos, os bêbados, ladrões, todos enfrentarão um tormento de um calor acima de 1200 graus. Por isso o diabo, lá em Marcos capítulo 5, quando o Senhor Jesus expulsou aquele demônio do Gadareno, o diabo disse assim: que tenho contigo, ó Jesus, filho do Deus Altíssimo, não viesse nos atormentar antes do tempo. Veja bem, uma temperatura acima de 1200 graus, vulcânica, que derrete rocha. Não existe na natureza nem corpo que possa suportar uma temperatura. É isso que esperou os demônios, todos os demônios, do maior ao menor, em todas as classificações de anjos caídos. Eles suportarão, eles irão sofrer uma temperatura absurda, tormento eterno, porque se rebelaram contra Deus. E a Bíblia diz que, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 22, que um fogo se acendeu na ira de Deus e irá arder o mais profundo do inferno. Esse arder, essa ira de Deus irá, os demônios sofrerão castigo eterno por quererem usurpar o lugar de Deus. Às vezes é melhor, a Bíblia de Jesus que é melhor entrar no reino de Deus sem um olho, sem uma perna, do que com todo o corpo no inferno. A Bíblia diz, Lucas 16 também, que o rico que vive de forma esplêndida aqui na terra, em púrpura, comido, nele se esqueceu de Deus. A sua vida estava entregue somente à luxúria, que enquanto Lázaro se alimentava das migalhas que caíam. E a Bíblia diz que Lázaro morreu, foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. E a Bíblia diz que morreu rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, veja bem, uma temperatura, um grau que é castigo eterno. Deus, o inferno, não foi destinado ao homem. O inferno foi preparado do diabo e seus anjos. Mas a idolatria romana, a idofeitiçaria, todas as bruxaria, encantamento, todo tipo de coisa, tudo aquilo que viola a palavra de Deus, os rebeldes, principalmente os rebeldes, os apostados da fé, aqueles que foram crentes um dia que brilhou, que Deus deu a graça, deu a oportunidade de andar na presença dele, ser até conhecido, e se voltarem, permitir que o diabo, cantores, pastores, cantoras, se voltaram, se transformaram, deixaram do Deus vivo para se transformar em lésbica, em gay, em travesti, também irão para o tormento eterno. Eles não têm volta. Aqueles que um dia, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, 6 e 10, aqueles que conheceu a palavra de Deus, experimentou do futuro, conheceu o Espírito Santo, mas se afastaram. A Bíblia diz que é ímpio serem renovados, também irão experimentar o sofro 1200 acima, uma temperatura 1200 graus centígrados a mais de calor. É que prepara os orixás, força dourada, sete catatumbas, Zé Pilintra, Chucaveira, todos os demônios, todo tipo de herê. Volta aqui, sete catatumbas, força dourada, Zé Pilintra, Chucaveira, todos eles, São Jorge, todos eles, os demônios da Aparecida, de todos da igreja, eles irão. Os guias que estão por trás dessas idolatrias irão por castigo até 1200 graus. O tormento eterno que os reserva e não tem volta, porque